Querido irmão, você que está aí na sua casa, eu quero te saudar com a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. E antes de iniciar a aula, eu quero orar ao nosso Deus, pedindo a Ele a direção para que esta aula seja muito produtiva, tanto para você que está aí na sua casa me ouvindo, no seu trabalho talvez, quanto para mim também, obviamente, né? Para todos aqueles que forem alcançados por estas palavras que serão faladas aqui. Pai, em nome de Jesus, pedimos, Senhor, a Tua direção, a Tua misericórdia, para tratar sobre um assunto que é tão importante, tão relevante para a Tua igreja. Eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor tem nos dado a oportunidade de falar sobre coisas que são tão centrais na fé cristã e nos ensina a cada dia a sermos cristãos melhores, a estarmos a cada dia mais perto do Senhor, fazendo a Tua vontade, estando debaixo do Teu desejo, debaixo dos Teus desígnios, ó Pai. Fala conosco nesta oportunidade, em nome de Jesus, amém. Pega a tua Bíblia, vamos estudar a palavra de Deus. E para a aula de hoje, eu quero começar aqui com a leitura na carta de Paulo aos Gálatas. Gálatas no capítulo de número 5. Gálatas capítulo 5. E eu vou começar fazendo a leitura aqui a partir do versículo de número 16. Gálatas 5:16. A palavra de Deus diz assim: Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo Espírito Santo, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que tais coisas cometem não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivermos no Espírito, andemos também no Espírito. Embora a palavra-chave para a nossa aula de hoje não apareça nesse texto, é muito claro para nós que esse texto aponta-nos a necessidade de nós estarmos mais perto de Deus. E como é que a gente faz? Quais são as coisas que a gente precisa fazer para estar mais perto de Deus? O texto é claro, quando diz que nós precisamos de alguma maneira, fortalecer o nosso espírito, ou fortalecer o espírito, a fim de que a carne não nos vença. Ao invés de nós desenvolvermos a vontade da carne, nós vamos desenvolver as obras do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Então, ou a pessoa desenvolve as obras do Espírito, as quais são prostituição, impureza, lascívia, e por aí vão as obras da carne, ou a pessoa desenvolve o fruto do Espírito, que é o amor, que manifesta-se a partir de várias características das quais estão aqui, não é? O gozo, a paz,
a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fé, a mansidão, a temperança. E o versículo de número 24 diz que os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e as suas consciências. Significa dizer que aquele que é de Cristo, aquele que é de Deus, ele não cumpre os desejos carnais. Ele não cumpre as vontades da natureza humana, mas ele anda em espírito. Só que para ele andar em espírito, ele precisa estar ligado, ele precisa estar conectado com as coisas de Deus, com as coisas que são de cima. A mente dele precisa estar ocupada nas coisas que são de cima. Os afazeres dele precisam de alguma maneira refletir aquilo que vem de cima. Eu estava por esses dias conversando com um amigo e ele é um crente exemplar, e ele disse que estava vendo um vídeo na internet em que um determinado homem entrava no rio e brincando ali, sabe, com a água, e aí daqui a pouco vem uma torrente muito forte da cachoeira que ele estava debaixo lá e leva aquele homem e ele acaba morrendo. E esse meu amigo contando a história desse homem que estava brincando na cachoeira e que de repente veio uma torrente e levou, e ele fez uma associação com o pecado e disse que com o pecado é assim também. Às vezes a pessoa entra, mergulha, vai devagarzinho indo, depois está mergulhado, está se banhando e acha que está tudo sob controle, mas daqui a pouco desce a torrente de água, o pecado acaba arrastando e levando a pessoa de fato para a morte, para o abismo. De maneira que nós precisamos estar atentos, andando sempre em espírito, pensando sempre nas coisas que são de cima. E há, obviamente, coisas que a gente pode fazer aqui na Terra que nos vai permitir, que nos vai fazer estar mais perto de Deus. Dentre as coisas que nos fazem estar mais perto de Deus, nós bem sabemos que a leitura da palavra nos faz isso, a oração nos faz estar mais perto de Deus, como também o jejum. O jejum nos faz estar mais perto de Deus. Na verdade, o tema da aula hoje é sobre o porquê temos que nos consagrar. Veja que o tema é: por que temos que nos consagrar? A palavra consagração é uma palavra que tem uma plurissignificação, ou seja, há vários significados, é uma palavra polissemântica, não é? Polissêmica, não é? Há vários significados para essa palavra. O ato de se consagrar em si fala de uma coisa, o ser consagrado fala de outra coisa. O jejum é outra questão. Os votos que a gente faz, às vezes, em forma de consagração a Deus, também são outras questões. E eu vou tentar rapidamente definir consagração e depois tentar trazer um foco maior exatamente para a prática do jejum, que é aquilo que nos faz estar mais perto de Deus. Mas como eu já disse, não é algo fácil de se definir, mas é algo necessário para nós fazermos a consagração. Segundo o dicionário bíblico de Tyndale, consagração significa separação de pessoas, utensílios, edifícios ou lugares do uso secular diário para a dedicação exclusiva ao uso santo, ao sagrado. Na Bíblia, a consagração era demonstrada por um rito ou voto apropriados. A expressão hebraica, consagração, indica basicamente três coisas: separação,
segundo Êxodo 13, 2, Levítico 8, 10 ao 12, Deuteronômio 15, 19. Dedicação, segundo Levítico 21, 12, Número 6, 9. Ordenação, segundo Êxodo 24, 28 e 41, 1 Reis, capítulo 13, versículo 33. Há essas referências no Antigo Testamento. Quando a gente olha para o Novo Testamento, no Novo Testamento as referências à consagração em si são em número menor, mas ela geralmente, quando acontece, está associada à ideia de santificação, segundo João capítulo 10, versículo 36, ou segundo o que está escrito em 1 Coríntios capítulo 7, versículos 14 e 35, bem como 1 Timóteo capítulo 4, versículo 5 também. Isso aqui é o dicionário bíblico que nos fala. No uso eclesiástico, especialmente entre denominações hierárquicas, o termo descreve ritos solenes. Ou seja, há vários sentidos no Antigo Testamento para a expressão consagração, há vários sentidos ou alguns sentidos para o termo consagração no Novo Testamento, mas o que basicamente vem a ser consagração? É preciso que a gente entenda que consagração basicamente é separação. Separação de quê? Separação do pecado. A pessoa se separa do pecado e se une a Cristo. Então, apartar-se do pecado, resolver se distanciar do pecado e dedicar-se a Deus é exatamente um ato de se consagrar a Ele. O que está escrito, por exemplo, em Romanos, no capítulo 12, né? Quando Paulo estava escrevendo aos irmãos que estavam em Roma, e ele disse assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus ou pelo amor de Deus, que vocês apresentem os vossos corpos em sacrifícios vivos, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. No verso 2 ele diz: e não vos conformeis, ou não vos amoldeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, a ideia da consagração é basicamente nós escolhermos, resolvermos nos separar do mundo e nos unir ainda mais e nos dedicar ao nosso Senhor. É preciso que isso aconteça a fim de que, obviamente, nosso espírito esteja fortalecido nele. Então, consagração, basicamente, em primeiro lugar, significa separação. Mas não é apenas separação. A consagração também significa a devoção. Por exemplo, aquelas pessoas que faziam votos de Nazireu, eles estavam fazendo ali, demonstrando a sua paixão por Cristo. Na maioria das vezes, esses nazireus no Antigo Testamento não eram obrigados ou conduzidos pelos pais a fazerem os seus votos nazireus, mas eles, de boa vontade ou pela sua própria volição, resolviam fazer esse tipo de voto a Deus e viver essa paixão ao Senhor, viver essa devoção, abstendo-se, por exemplo, de bebida forte, de aproximar-se de defuntos, coisas que eram permitidas às pessoas que eram servas de Deus naquela época, mas o nazireu não podia fazer. Então, essa devoção parece demonstrar uma maior aproximação que a pessoa tem para com Deus. É um ato, sim, de consagração. Mas a consagração também quer dizer oferta. Quando você oferta, por exemplo, na casa do Senhor, aquilo é um ato de adoração, e naquela ocasião, aquelas ofertas que estão sendo dadas estão consagradas a Deus. O ato de você entregar as ofertas na casa do Senhor já faz com que elas estejam consagradas a Deus, porque você entregou e no teu coração existia o fim do benefício da obra de Deus, do benefício da igreja. A oferta não passa a ser abençoada quando o diácono vai lá na frente e ora. Você entregou a Deus, aquela oferta já está
abençoada. Claro que é importante cumprir o rito programático no nosso culto de fazer oração, mas você entregou, aquilo que você entregou a Deus é a tua adoração, é um ato de oferta ao Senhor, é também, aquilo já está consagrado a Deus e já se deve ter consciência disso, tá? Então, agora deixe-me falar a respeito de duas definições de consagração que parecem ser mais simples, tá? Consagrar significa dedicar algo ou alguém a Deus. Tudo que é consagrado ao Senhor deve servir para a sua obra, deve servir para Ele. Então, por exemplo, quando os pais trazem uma criança para que o pastor ore por aquela criança, consagrando-a ao Senhor, aquilo é um ato de consagração. Então, dedicar alguém a Deus ou alguma coisa a Deus é um ato de consagração. Consagrar significa também abster-se, veja, outro sentido da consagração, significa também abster-se de alimento. E é exatamente por esse viés que eu quero caminhar. É esse tipo de abstenção, né, de alimento provoca em nós a santificação. E a santificação é a prova da entrega que nós tivemos, que nós estamos dando e confirmando essa entrega ao nosso Senhor. A palavra de Deus nos mostra que o nosso espírito, o espírito deve estar fortalecido, o Espírito de Deus deve estar com liberdade para atuar em nós. E essa liberdade, obviamente, quem dá somos nós mesmos. Liberdade para que Ele haja. Então, quanto mais nós compreendemos a vontade de Deus, maior será a liberdade com a qual o Espírito Santo do Senhor atuará na nossa vida. Quando nós oramos, por exemplo, nós não necessariamente mudamos a vontade de Deus, mas de alguma maneira nós passamos a compreender melhor a vontade dele para a nossa vida e nós nos moldamos a essa vontade, porque a gente sabe que a vontade de Deus é sempre o melhor para nós. O ato de nós jejuarmos, isso é um tipo também de consagração, o ato de nós nos abstermos de determinado alimento, enfraquecendo a carne e fortalecendo o nosso espírito, significa dizer que nós estamos também com esse ato nos aproximando mais de Deus e sendo mais sensível à voz dele e nos dobrando ainda mais ao desejo dele, à vontade dele na nossa vida. Está escrito em Romanos, no capítulo 8, versículo 5, a partir do versículo 5, o seguinte: os que vivem segundo a carne têm a mente voltada para as verdades da natureza carnal. Entretanto, os que vivem de acordo com o Espírito Santo, têm a mente orientada para satisfazer o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morta, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz, porque a mentalidade da carne é inimiga de Deus, pois não se submete à lei de Deus, nem consegue fazê-lo. Os que vivem na carne não podem agradar a Deus. Romanos capítulo 8, do versículo 5 ao versículo 8. Vou repetir só esse final. Os que vivem na carne não podem agradar a Deus. Então é preciso vivermos sendo guiados não pela nossa natureza, carne, mas sendo guiados pelo Espírito Santo de Deus. E o ato de nós nos consagrarmos ao Senhor, o ato de nós jejuarmos ao Senhor, faz com que nós nos amoldemos ainda mais à vontade dele. Quando a gente olha para o Novo Testamento, e a gente percebe ali de maneira relativamente clara que não há uma obrigação. Deus não obriga que ninguém faça, por exemplo, jejuns, mas Ele espera de nós que nós façamos. Ele espera isso de nós, para que nós tenhamos uma intimidade maior com Ele. Então, cabe aos servos do Senhor jejuar
E o que é jejuar basicamente? Basicamente é abster-se de alimento. O jejum, tal qual a oração, como já disse, não mudará a vontade de Deus, mas fará com que nós nos amoldemos à sua vontade. É preciso entendermos que quando nós estivermos jejuando ao nosso Deus, nos abstendo, por exemplo, de alimento, essa prática tem que ser com muita sabedoria. Cada pessoa tem limitações diferentes. As pessoas, por exemplo, que têm diabetes não podem ficar um dia inteiro sem se alimentar. Precisam de fato se alimentar. E Deus reconhece o sacrifício da pessoa. Não há uma fórmula pronta para o ato do jejum. Há algumas pessoas que jejumam e que praticam um tipo de jejum direcionado a alguma coisa. Por exemplo, alguém que gosta muito de chocolate, que tem o hábito de comer chocolate todos os dias. E aí a pessoa diz assim, eu hoje e amanhã e até o final de semana não vou comer chocolate, porque isso parece que está dando, que eu estou dando vazão à minha carne. Eu vou me abster de chocolate e vou ficar na oração, vou ficar nesse ato, nesse sacrifício a Deus, a fim de estar mais perto dele e de não ser dominado pela carne, mas ser dominado pelo Espírito. Então, é uma coisa que algumas pessoas fazem. E a Bíblia não diz se isso deve ser feito desse jeito ou se não deve ser feito. Mas eu entendo que deve haver liberdade para que nós façamos os nossos jejuns, que eu acredito que possa ser sim de maneira direcionada. Algumas pessoas podem, por exemplo, resolver fazer jejum de internet. Vou ficar uma semana inteira sem acessar a internet. Então, se consegue, se dá para fazer isso, então a pessoa pode fazer essa promessa e tentar cumprir esse tipo de jejum, tá? Há também o jejum, que é o jejum de Daniel, o jejum dos 21 dias, que algumas pessoas fazem também, e passam 21 dias tomando água e comendo legumes apenas, não se alimentando de carnes ou de outras proteínas. Então, tem pessoas que fazem esse tipo de jejum. A gente não pode dizer que esse tipo de jejum não deve ser feito. Há pessoas que fazem jejum, mas que fazem abstendo-se de alimento e ingerindo apenas água. Provavelmente esse foi o tipo de jejum que Jesus fez, mas talvez ele tenha feito aquele jejum que é chamado de jejum total, né? Não parcial, mas jejum total, abstendo-se também de água, mas naturalmente, se ele se absteve de água, e se Moisés, quando foi para o monte, que passou 40 dias também, como Jesus passou 40 dias no deserto, se absteve de água, com certeza eles foram sustentados diretamente pelo Espírito Santo a partir de uma questão milagrosa, porque é óbvio que a gente sabe que o ser humano não pode ficar, nem que seja poucos dias, sem ingerir água. O ser humano até consegue ficar uns 3, talvez 4 dias sem se alimentar e sobreviva, mas sem água realmente não se consegue fazer isso, a não ser que seja realmente um ato milagroso, né? Mas enfim, o jejum total, e aí eu entendo que a expressão jejum, sendo ligada a esse tipo de jejum, o jejum total, me parece fazer mais lógica, me parece fazer mais sentido. Repito, não estou dizendo que não se pode ou que não se deve fazer os outros tipos de jejuns ou de votos, enfim, mas me parece que a palavra jejum denota exatamente essa abstinência de alimento e de qualquer coisa que possa de fato sustentar a nossa natureza física, né? Então, esse jejum em que a pessoa se abstém, inclusive da água, é um chamado jejum total, né? Não se recomenda fazê-lo por 2 dias, 3 dias. Muitas pessoas conseguem fazer por um dia inteiro e com relativa tranquilidade, mas geralmente
se faz durante 12 horas, por exemplo, enfim, cada um sabe quais são as suas limitações e a pessoa pode cada vez mais ficar se sacrificando um pouco mais para mortificar a carne e fortalecer o espírito. Os benefícios, obviamente, do jejum são múltiplos, não é? O mais importante é porque nos fortalece espiritualmente falando e nos faz entender melhor a vontade de Deus para a nossa vida. Agora, há duas coisas que a gente precisa entender com relação ao jejum. A primeira é que não se deve fazer jejum como um ato de barganha para com Deus. Por exemplo, Senhor, eu vou fazer jejum, um dia inteiro de jejum, e eu quero que o Senhor faça tal coisa. Na verdade, o jejum não é para que Deus faça alguma coisa por nós. O jejum é feito para que nós nos enchamos mais, a gente seja mais cheio de Deus e nos moldemos de maneira mais interessante e clara à vontade dele. Então, é um processo de santificação que deve ser o nosso principal propósito no ato do jejum, né? Então, é isso que a gente tem que fazer: comer ou beber, fazer tudo para a glória de Deus, como diz em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. Eu não estou dizendo que você não pode fazer determinados propósitos com Deus, que era geralmente o que acontecia no Antigo Testamento. No Antigo Testamento se fazia vários propósitos ou votos e tal, então as pessoas de fato faziam esse tipo de coisa. No Antigo Testamento faziam determinadas promessas a Deus a fim de cumprir essas promessas quando alcançavam a bênção, a dádiva da parte dele. Agora, é preciso ter muito claro na mente que o principal propósito do jejum é de fato nós nos aproximarmos mais do nosso Deus e sermos mais parecidos com Ele, desfrutarmos mais da sua presença. Ainda, o jejum não pode servir, por exemplo, para a autopromoção. Os judeus faziam jejuns e jejuns prolongados, mas era basicamente para a sua autopromoção. Mateus capítulo 6, versículos 16 ao 18, falam sobre isso. Jejuar é adorar a Deus, né? Quando jejuardes, Jesus disse, não vos mostreis com aspecto sombrio como os hipócritas, pois desfiguram o rosto com a intenção de mostrar às pessoas que estão jejuando. Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça, lava o teu rosto, pois assim não parecerá aos outros que jejuas, e sim a teu Pai em secreto. E teu Pai que em secreto te vê, obviamente, te recompensará. Então, o jejum não pode ser para que os outros vejam. O jejum deve ser feito, de fato, para Deus, não é para a autopromoção. Não significa dizer que você, quando estiver jejuando, não pode dizer a absolutamente ninguém. Também não é isso que Jesus está falando aqui. O que Jesus está falando aqui é que o jejum não deve servir para autopromoção. Então, é importante a gente entender essas questões a respeito do jejum e compreender que a prática do jejum deve estar sempre associada, sempre acompanhada com a oração. Segundo está escrito em Esdras, no capítulo 8, versículo 23, diz assim: sendo assim, jejuamos e rogamos essas bênçãos ao nosso Deus, e Ele bondosamente atendeu às nossas orações. Então, a prática do jejum deve estar recheada de oração, tanto no início, como durante, como no final. É importante nós nos dedicarmos ao Senhor, nos dobrarmos ao Senhor e compreender que Ele é tudo na nossa vida e que precisamos sempre estar mais perto dEle a fim de que o fruto do Espírito seja gerado em nós. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua família,
e te faça e me faça cada dia mais uma pessoa mais fiel a Ele, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.